Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E aí, cá estamos nós, quarta-feira, 6h30 da manhã, porque nós fizemos um compromisso com você, que nas próximas 5 quartas-feiras nós estaríamos juntas às 6h30 da manhã. E se tem uma coisa que vai te levar além na tua vida, é cumprir a tua palavra. É cumprir aquilo que você diz. Então, bom dia! Vai acordando, vai chegando, que nós estamos aqui a serviço de uma comunicação amorosa. É sobre isso. Já já meu convidado chega para a gente bater o nosso papo e você vai chegando, vai acordando, vai se permitindo dizer eu acordei para me desenvolver. Eu acordei para dar um passo a mais para uma vida extraordinária, porque eu quero mais da minha vida, eu quero mais que sobreviver. O dia que eu decidi isso, muita coisa começou a mudar. Eu quero mais do que sobreviver, eu quero viver. E não existe vida extraordinária sem dedicação. Então que bom que você chegou para tomar café com a gente. Bom dia! Seja muito bem-vinda. Bom dia, Beth. Bom dia, Tânia. Bom dia, Lilane. Que bom que vocês já chegaram. A Vera já está chegando. E aí, quem é que na manhã de hoje está convidando o companheiro? Quem é que está convidando a companheira? Quem é que está convidando, talvez, os filhos, a mãe, alguém para estar tomando esse café da manhã? Esse tipo de café da manhã transforma a nossa vida. Porque é café da manhã com propósito. Café da manhã com um desejo de ir além, de viver mais. Que bom. Bom dia, Tânia, que bom. Eu vou falar para vocês, eu quero começar com uma pergunta já. Você já agradeceu? Não sei há quantos minutos você acordou, mas você já agradeceu? Hã? Não existe vibração mais poderosa para a gente levantar do que a vibração da gratidão. Percebe? Vibrar na gratidão é ir além, é ir para o extraordinário. Deixa eu me ajeitar aqui que meu convidado está chegando. E a gente vai para mais vida, não é verdade? E aí, quem tá preparado para acordar hoje para mais vida? Escreve para mim, vai. Enquanto eu pego meu café aqui, escreve para mim. Eu acordei para mais vida, Dani. Eu acordei para mais vida. Bom dia, bom dia. Quem acordou para mais vida? Quem tá chegando? Você acordou para mais vida, meu amor? Sim. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia quem tá chegando, bom dia quem está. Bom dia a todas, a todos que estão por aqui. Tô vendo masculino ali, tem o Fábio. Bom dia, Fábio, bem-vindo. O masculino é sempre muito bem-vindo também nesse espaço, apesar, né, de ser um espaço da gente falar para o feminino. A gente tem nas próximas, agora fora essa, mais 4 quartas-feiras, né, amor? Sim. Trazido essa conexão entre o masculino e o feminino pra gente começar o nosso dia. Ser melhor, né? E vamos fazer junto uma coisa? Fazer o primeiro movimento do nosso dia, que é a gente convidar mais pessoas para estarem aqui. Vamos chamar mais gente? Chama mais pessoas. Clica no aviãozinho que tá ali embaixo e manda essa live para quem poderia se beneficiar dela. Quem que poderia usar essa live para a sua potência, para ter um dia mais extraordinário, para começar o seu dia melhor. Envia para essas pessoas. E me escreve aqui assim, feito. Vamos espalhar coisa boa, né, amor? A gente manda tanto meme, besteira para as pessoas, não é verdade? É verdade, a gente passa horas mandando memes, né? Besteira, sorrindo com os memes que nos enviam, mas e aí? E pra vida, e pra mais vida? Para mais vida. Quem é que tá com você que quer crescer? Né? Porque tem uma coisa, gente, aí a gente já entrando assim no papo, que hoje eu já amanheci empolgada. Tem uma coisa que muda tudo que chama ambiência, né, meu amor? Sim. O que é a ambiência? É você estar com pessoas,
conviver com pessoas, ouvir pessoas que te ajudam a chegar onde você quer chegar. Porque às vezes a gente olha em volta e a gente vê pessoas que estão nos puxando para baixo, que estão dizendo, meu Deus, que besteira, 6:30 da manhã tu tá assistindo uma live. Vou falar para vocês, sabe como é que nós dois levantamos hoje? A gente tava escutando o Joel J, tá? E aí eu vou te falar, se tu não segue esse cara, vai lá acompanhar o trabalho dele, é um dos maiores treinadores de alta performance. Toda semana ele escolhe 1 ou 2 dias e ele começa a live às 6 da manhã. E sabe quantas pessoas tinham com ele? 4.500 pessoas. E é nessas horas que eu digo, escolha a ambiência. Sabe, eu sou tão feliz por vocês estarem conosco aqui ao vivo agora, porque é sobre isso. A partir do momento que tem alguém interessado em ouvir, tem alguém construindo ambiência, o nosso jogo começa a mudar. O que você me diz sobre ambiência, meu amor? Assim, e não é só estar presente com as pessoas, tá? Não é só estar presente ouvindo aquela pessoa. A ambiência também se constrói com o seu pensamento também, com a sua... Não adianta estar presente, estar ao vivo, estar ali face a face com o outro, mas se você não está vigiando os seus pensamentos no sentido de criar para mais vidas, né? Eu vou trazer um exemplo bem clássico, assim, eu sou vivo de exemplos, né? Assim, não é que eu vivo, né? Eu tenho que mudar isso também, mas eu uso bastante. A questão é, quase todos os dias que eu tinha aliás, todos os dias que eu tinha uma vitória, né? Hoje foi legal, hoje conquistei algo, hoje, coisa simples. Eu falo assim, não é fácil matar um leão por dia, o de hoje já está morto. E aí? Né? Tem outros que fazem pior, né? O difícil não é matar um leão por dia, é desviar das antas. Olha a ambiência que você está construindo. Não é você estar com o outro, você está construindo essa ambiência, né? Porque o que a gente aprende por aqui? A palavra tem poder. E como tem. E quanto você mais reconhecer que a palavra tem poder e você viver isso, mais a palavra terá poder. As consequências, os ônus e os bônus são grandes. As pessoas falam muito sobre o poder da palavra de Deus, porém falam pouco sobre o poder da palavra dos homens. Nós precisamos olhar para esse poder que está ali, pra gente, à nossa disposição. A palavra é a soma entre o pensamento, o sentimento e a ação. É o meu método PSA, pensar, sentir e agir. Isso se materializa através da palavra. Será que você tem cuidado das suas palavras? Será que você tem cuidado das suas palavras no seu relacionamento, hein, amor? Entrando no nosso tema de hoje. Porque se você no seu relacionamento você falar, é difícil matar um leão por dia, hoje não matei, mas deixei 2 amarrados, dentro do seu relacionamento, isso quer dizer o quê? No seu relacionamento. Tá difícil? Quantos leões vão aparecer aí no seu relacionamento todos os dias? Primeiro que você está olhando para sua esposa, sua companheira ou companheiro como um leão, que deve ser abatido. Né? Ou seja, aquele dia que você não abateu ele, outro dia você vai ter 2 daquelas pessoas te esperando. Se você está nessa ambiência, ou nesse fluxo de pensamento, de palavras, sim, o universo vai lhe proporcionar isso, né? Então, e aí? Exatamente. E aí nesse lugar de pensar nas tuas palavras dentro do teu relacionamento, a gente entra hoje no tema que nós escolhemos para trazer para vocês, para dividir com vocês. É um tema que teve um impacto muito importante na nossa história, no nosso casamento, na nossa família. O nosso gato tá passando aqui por baixo. E todo mundo. Que é a comunicação amorosa, que é o entendimento de como que eu construo palavras que têm conexão com o que eu sinto, com o que eu preciso dentro do meu relacionamento. Porque é muito mais fácil, e aí levanta uma mãozinha e escreve um eu, quem já esteve no lugar de fazer o seguinte: o meu marido não tá dizendo o que eu quero, ele não tá fazendo o que eu quero. E aí eu emburro. Quem aí já emburrou? Aqui em casa alguém faz isso aqui, sobrancelha, assim, ó. Né? E aí diz assim, aí ele pergunta, o que foi, amor? O que aconteceu? Não foi nada, tá tudo certo. Nada, tá tudo bem.
Porque o outro tem que perceber, o outro tem que descobrir, adivinhar o que eu tô sentindo, o que eu tô precisando. Mesmo que ela tenta ser amorosa neste momento, eu conheço as palavras que saem da boca dela, a respiração. Ela fala, não é nada. Como se não é nada? Não, algo está errado. O que foi? O que está acontecendo? A gente tenta hoje olhar isso, né? Não é assim, a gente faz constantemente, é 100%. Não, somos falhos constantemente, né? Porque o indivíduo não é perfeito, o casal não é perfeito, né? São os perfectíveis, mas não perfeitos. E nem sempre a gente dá conta, né, de se relacionar com interesse o tempo inteiro. Então, assim, não se cobre pelo que você não faz. Observe os passos que você já deu e que você já tá dando. Eu lembro, né, e aí tô vendo vocês dizerem que são assim, que fazem isso, o quanto eu fazia isso, né? Então, assim, há 7 anos atrás, o quanto eu era essa mulher que emburrava por tudo e que ficava braba porque eu achava que o Soares tinha que adivinhar o que eu precisava, o que eu queria, né? E ao mesmo tempo, ele, e aí já tô falando aí pros companheiros que estão assistindo Há a 7 nossa anos live. atrás, meti o pé no foda-se, com perdão da palavra aqui nas 6 da manhã, mas simplesmente meti o pé, sabe, dane-se. Cara, não quer saber, não quer falar. Eu já sabia que ela estava emborrada, eu sabia que ela estava com um problema, eu sabia que talvez o culpado seja eu por aquele motivo, que eu não tinha entendido, né? Mas mesmo assim, sabendo, eu falei, dane-se, não quer falar, não fala, né? Eu tô aqui pra ouvir. Mas eu não fazia o movimento de ouvir, assim. Eu sei que está errado, eu sei que alguma coisa não tá certa, eu sei que eu deixei de adivinhar algo que ela queria que eu fizesse, mas também não me movimentava. Por quê? Porque eu sentava e esperava ela vir falar, ela vir dizer, olha só, tá acontecendo isso e isso, eu não estou me sentindo bem em relação a este assunto, a esse tema, a esse acontecimento, houve uma frustração hoje no meu trabalho, né? Então, Porque existe um padrão. O homem vai pro silêncio, pra caixinha do nada, pra fuga. E a mulher quer discutir relação. A mulher quer falar, a mulher quer conversar. E aí vocês percebem que, ó, é a primeira incompatibilidade, é o primeiro lugar em que a gente começa a se desconectar. Quantas e quantas vezes você já quis falar e o teu companheiro, ó, fugir pra caixinha do nada. Quem que é o masculino tá aqui, diz aí, já fui pra caixinha do nada, caixinha do nada, né? E pras mulheres, quantas vezes já viram os companheiros de vocês no caixinha do nada? Porque é clássico do homem, né? O homem tem caixas aqui dentro, né? Ele divide por departamentos. Então é o departamento de cuidar do carro, é o departamento do trabalho, é o departamento de assistir futebol, é o departamento, mas tem o departamento da caixinha do nada. Nada mais assim, é nada do vazio, do vazio, do vazio. É simplesmente ir lá e o que tiver acontecendo, eu sou absorvido pelo que está acontecendo, mas nada se importa, né? E aí, Então, falando de como você identifica um homem na caixinha do nada, ele vai te responder pra tudo que você falar ou pedir, eu já vou. Eu já tô indo. Eu já vou. Eu já tô indo. eu sei. Tem que buscar as crianças agora às 10 horas, sei lá, às 18 horas, né? São 17h50. Ele fala, já sei, eu já vou, sabe? Precisamos ir na feira, precisamos comprar verduras. Eu sei, eu já vou. Aquela porta do banheiro tá com barulho. Eu sei, eu já vou. Tá no caixinha do nada. Sábado de manhã é clássico do homem ficar no caixinha do nada, né? Ou no final do dia do trabalho, depende, né? E aí, o que acontece? Se a gente ficar no piloto automático de vida, nós simplesmente achamos que isso é normal. É normal a mulher querer falar demais e ficar ofendida, esperando que o outro adivinhe o que ela quer. É normal o homem ficar na caixinha do nada e a comunicação não existir. E por que a gente acha normal? Porque a gente aprendeu assim. A gente viu os nossos pais, a gente viu os nossos avós, os nossos tios, os adultos à nossa volta agindo dessa forma, né? Como é que era a comunicação entre a tua mãe e o teu pai? Existia esse lugar da mãe ficar emburrada, do pai ficar na caixinha do nada? Me conta aí nos comentários como é que era. Porque a gente vai construindo esse padrão. E a gente vai achando que a vida é feita dessa forma. E quanto mais eu tô no piloto automático de vida, né? Mais eu vou normatizando esse padrão comunicativo.
Ó, a Tânia tá falando, geralmente o homem se fecha e a gente não quer desenhar porque acha que ele tem que adivinhar. E vira uma coisa normal, exatamente. E aí fica os dois com razão e ninguém com comunicação. Então o homem tá fechado e acha que a mulher tem que vir, e a mulher tá fechada esperando ele adivinhar. E vice-versa, tá? E vice-versa. Porque eu já fiz muito isso. De uma situação, me frustrei, uma situação que não foi. Em vez de chegar e comprar assim, olha só, Dani, aconteceu isso e isso. O que a gente resolve, a gente faz, não tá sendo legal, sei lá. Eu olhava para aquilo e fazer o quê? Me fechava. Se fechava. E ela, sem saber de nada, tentava que adivinhar, entendeu? É a mesma história, Tânia. Assim, eu tinha que desenhar para ela? Sim, eu tinha que desenhar para ela, no sentido que chegar e conversar. Mas não, eu, por algum motivo, alguma razão, entendeu? Sei lá, não concordei com algo. Talvez, sei lá, eu não gostei do cheiro do desinfetante que foi passado no chão, né? Em vez de chegar, olha só, esse não gosto, é ruim, eu não me concordo, eu não suporto isso, né? Mas aí me fechava, entendeu? Eu ficava emburrado, porque assim, já falei uma vez, né? Porque assim, mas aí o que eu falava era, ó, não gosto disso. Ok, gostar, não gostar, entendeu? Tá todo certo eu não gostar. Mas eu chegar e falar, não, usando como exemplo, né? Não gosto desse odor, desse aroma. E daí chegava a segunda vez, não gosto disso. A terceira, ficava quietinho e ia embora. Eu ia pro escritório, eu vou pro escritório, né? E aí, Eu vou pro escritório. qual que é a grande dificuldade do ser humano? Expressar suas necessidades. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que não nos ensinou a expressar as nossas necessidades. Quantas e quantas vezes nós fomos reprimidos na nossa casa, pela nossa mãe ou pelo nosso pai, por exprimir as nossas necessidades, né? Por achar que é errado. É errado a gente dizer o que a gente sente, é errado a gente dizer o que a gente precisa. E aí, essa censura que acontece na expressão, ela faz com que a gente vá se calando, só que a gente não para de sentir, né, minha gente? O sentir acontece. A Daiane, né? Trazendo aqui, né? A Daiane, né? É justamente isso, né? E aí tem um detalhe, né? Ou a mulher toma o lado de chegar e conversar, ou ela simplesmente vai pro outro, né? Ela vai pro outro extremo, né? Com perdão da palavra, mete o pé no foda-se também em relação ao homem. E aí se instauram as crenças, né? Isso que a Dai tá trazendo aqui é uma crença. A crença é, a mulher sempre aceita porque o homem não muda. Isso é uma crença, né? E quando uma crença se instaura, a gente acha que a realidade está definida. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Você pode transformar qualquer coisa que você acredite como verdade absoluta e que te trave, é possível transformar. Porque a gente constrói a nossa realidade. Eu, por muitos anos, eu vivi nessa crença. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. E sabe que lugar que a gente vai quando a gente acha que o outro não vai mudar? A gente considera o outro pequeno. A gente considera o outro fraco. A gente considera o outro incapaz. E, muitas vezes, essa crença, ela vem dos nossos referenciais, mais uma vez. Eu vi a mamãe tentando, e o papai nunca mudou. Né? Eu vi as mulheres da minha família falando que os homens não mudam, que é assim mesmo, e que não tem o que fazer. Vocês Homem percebem? é tudo igual. Homem é tudo igual. Quantas e quantas vezes, né, você já ouviu isso? Homem é tudo igual. Em casa, com a mãe, com as irmãs, com a cunhada, homem é tudo igual. No trabalho, na roda de amigo, homem é tudo igual, homem é tudo igual, homem é tudo igual. E aí, nesse processo em que a crença se instaura, a gente não tem nem esforço da comunicação, percebe? Porque a gente pode até tentar, mas lá na nossa cabeça... Já está instaurado já. A gente está dizendo que não tem como, que não é capaz. Ó, o Galo tá até cantando agora pra gente instaurar isso. Então agora vamos fazer uma coisa. Eu vou dar mais um gole no meu café, você dá no seu, o Soares dá no dele. Um brinde, Soares. Qual é a crença mais forte sobre comunicação no relacionamento que tá aí na tua vida, tá? Qual é a maior coisa que você pensa que não dá pra mudar no teu relacionamento hoje? Ou se você não tá no relacionamento que você quer ter, tá? Qual que é? Qual que é a crença que vem assim forte, igual essa que a Daiane trouxe pra gente, de que
quem tem que mudar é a mulher porque o homem não muda. Qual é a crença que vem? Para mim, uma crença que eu percebo que é a que eu estou trabalhando nesse momento é: eu preciso me virar sozinha. Eu não tenho que dividir e compartilhar. Eu tenho que resolver. Essa é uma crença que me acompanha há muito tempo. E ontem a gente teve um momento de discussão, porque a gente tem, tá? Não somos perfeitos aqui. A gente Todos tá... os dias. E ontem foi intenso porque eu tava nessa minha crença. Não quero ajuda. Deixa eu resolver. Não preciso. E nesse lugar de que eu não preciso comunicar, não preciso dividir com você, eu fui para um lugar de ficar armada e ele foi de um lugar tipo, peraí, eu quero compartilhar, quero com você. Só que eu não dei conta. Só que aí eu fiz uma coisa que é o segredo quando a gente não consegue se comunicar. Dá um tempinho. Me dá um espaço. Deixa eu ativar a minha comunicação comigo mesma primeiro. Deixa eu conversar comigo e entender o que tá pegando aqui. Você tem conversado com você antes de conversar com seu parceiro? Porque, gente, se a gente não faz esse caminho, não dá, porque nem você tá entendendo o que você tá precisando, o que tá te travando, né? E eu tô esperando as crenças de vocês. Vocês não escreveram aqui por quê? Porque não tem clareza? Percebe? Se você sente que aquilo é uma crença, não importa a forma que você escreve, é aquilo, entendeu? Escreve porque é. Se bateu no fundo, cutucou, doeu, porque faz sentido. E aí, o que é uma crença? Uma crença é um padrão mental que foi construído na base do teu desenvolvimento, que é até os teus 14 anos de idade, mas principalmente até os teus 7 anos de idade. E a partir dessa crença, o teu cérebro se organiza achando que ele precisa de pensamentos, sentimentos e ações. Ele vai trabalhar para que aquilo aconteça constantemente, porque ele não quer ser desafiado, porque ele criou um molde em volta daquilo, que aquilo é perfeito para você, que a gente ativa a nível inconsciente. A nível inconsciente a gente ativa isso constantemente, né? Porque voltando de ontem, né? Ontem ela foi para esse padrão, no sentido de que assim, eu resolvo, porque ela está, né, com a muleta, né, com a mobilidade bem reduzida, e aí estava ontem passando por médico, por ressonância, e ela resolveu dentro do hospital, sair resolvendo tudo sozinha. Eu estava lá, disposto do lado dela, e ela foi fazendo, e aí, né, e aí aquilo também me deixou, eu levei para uma crença também, tipo, uma crença que eu tenho de não ser ouvido. E aí, quando a gente tá demais nas nossas E eu tentando crenças, falar pra ela, amor, calma, respira, vamos, não, sabe, eu estou verificando pra você, tá tudo bem, eu estou aqui com você, estou verificando, vamos ver, né, e aí ela não me ouviu, ela foi pra crença dela e a gente veio no carro meio que quase de bico, né, ela na crença dela, na minha, não tá sendo ouvida, eu tô tentando falar pra ela, até que ela falou, ok, dá um tempo, deixa eu processar, depois a gente conversa. depois a gente conversa. Ok, eu cheguei em casa, fui fazer as coisas, deixei ela no processo dela, e no final do dia a gente tentou, e aí? O que aconteceu, né? E aí a gente foi que nós dois chegamos que nós dois estávamos com as nossas crenças ativadas, né? E aí agora eu vou te trazer um conceito aqui para mudar o teu jogo a partir de hoje, tá? Cuidado. Excesso de crenças traz a sua criança pro jogo. E aí a dona Regina acabou de colocar uma frase ali que é da criança. E aí agora eu vou te perguntar para todos vocês que estão aqui, tá? A gente pode ter um papo de adulto agora, nesse momento? Ô Dani, como assim? Nós estamos aqui entre adultos. Não, nós não estamos. Porque todas as vezes que a gente traz uma crença muito forte, que a gente se sente incapaz, travado, sem conseguir ir além, é a nossa criança que vem para jogo. O que é a nossa criança interior? São as nossas partes que não cresceram, que não deram conta. E aí, a dona Regina tá dizendo assim aqui em cima, ó. Muitas vezes a gente não consegue fazer algo e ouve a seguinte frase: aprenda a se virar. Sim, porque isso é algo que o adulto faz, o adulto aprende a se virar. O adulto cresce, o adulto faz o que tem que ser feito. Quem precisa de suporte
e de cuidado para fazer as coisas é a criança. Então, talvez por trás dessa frase esteja a seguinte, dessa crença que aí aparece, né, de que puxa, todo mundo diz para eu me virar. Por trás disso esteja, eu não me acho capaz. Eu não me acho capaz de me virar. Eu acho que eu preciso de ajuda. E isso é da nossa criança. E muitas vezes nós estamos no nosso relacionamento numa comunicação que não acontece porque as dores da nossa criança entram à tona. Aquelas dores que entre os 0 aos 7, dos 7 aos 14, foram muito fixadas, foram alimentadas cada vez mais e foram alimentando. E a gente, é bom fazer isso, porque é cômodo, porque é uma defesa nossa de, não, então, sabe, eu não sou ouvido. Em vez, por exemplo, minha criança, eu não sou ouvido. Uma criança que em algum momento, entre os 6 e 7 anos, eu tentei falar algo para os adultos, ninguém me ouviu naquele momento, e eu meio que fixei, cristalizei isso, que eu não sou ouvido. E em vez, de eu tentar me comunicar, olha só, para aí, de outras formas, tentar encontrar outras formas de comunicação, se a pessoa não ouviu na primeira vez, eu me fecho, me emburro, vou pra caixa do nada, dane-se o mundo, e aí... E em seguida vem o padrão de sentimento. Ele fica com muita raiva. Quer ver o Soares sair do sério, ele não se sente ouvido. Né? E há alguns meses atrás eu virei para ele, eu olhei e falei assim, o que aconteceu na tua infância para você não se sentir ouvido? Sim. Porque todas as vezes que isso se repete, você ativa. Por quê? Porque a ferida tá lá, gente, percebe? É uma ferida emocional. Em algum momento, o teu cérebro entendeu que quando isso acontecer, você tem que levantar um alerta. Sim, ele você não pode ir além. Aqui atrás no cérebro reptiliano, que é o pedaço do nosso cérebro da sobrevivência, que ativa a reatividade. O bateu, tomou. Ou assim, não me ouviu, eu emburro. Né? Não tá falando o que eu quero, eu saio cantarolando, eu faço de conta que não é comigo. Quando eu vou para esses lugares, eu estou na minha criança e eu não estou processando o que acabou de acontecer. Sem processamento não tem comunicação. Anota essa frase aí. Sem processamento não tem comunicação. Ou seja, eu tenho que me comunicar internamente, fazer o processo da intracomunicação, para aí eu conseguir falar com o outro. E a Dani, ontem, nesse motivo da Tânia, né? Então, é porque assim, em algum momento ali, naquele momento que ele estava dentro do hospital, da clínica, alguém não atendeu especificamente o que ela queria naquele momento. Por quê? Porque que desperta isso? Ambiente inseguro, um ambiente novo, diferente, não é comum. E aí ela saiu naquele de resolver, não vou ouvir ninguém, eu vou fazer do meu jeito, mesmo imobilizado, eu vou sair, vou resolver, tá comigo. E aí quando a gente volta para casa, né, no caminho, que a gente, dá o stop, e ela pediu stop, e às vezes eu paro aí, eu já estou nesse processo também de, não, para aí, dá um stop aqui, depois a gente conversa, não é hora, é o momento de discutir. Ela veio pro escritório dela, foi fazer os trabalhos delas, foi fazer as ações, eu fui pro meu, e a gente nesse processo de refletir, a gente não simplesmente emburrou e foi pro santo, tem cuidado, porque entendeu? A gente não chegou Se a gente deixa pra lá, tá? Se você deixa pra lá, o problema vai virar bola de neve. E aí sim, e vai enraizar cada vez mais, porque o nosso cérebro vai entender que aquilo ali é a proteção e tá funcionando perfeitamente. E aí as nossas relações, fazendo isso dentro do relacionamento, vão se desgastando cada vez mais, porque em outros momentos eu passaria talvez 1 ou 2 dias sem tocar no assunto, já, né? A Dani também, e a gente continuaria, eu no caso do nada, a Dani, né, emburrada, calada. E aí, mas ontem, não, peraí, ela foi pro processo dela, porque eu sei que ela estava pensando nisso, e aí eu também fui para minhas ações, que eu estava trabalhando no escritório em casa ontem, fazendo, e fui refletindo sobre isso. Né? E aí no final, a gente voltou, né? E aí, opa, estamos no hábito de conversar, vamos conversar. E aí sim foi resolvido, não foi deixado para lá. Porque se deixa para lá, vira o quê? Más águas. Exatamente, vai virar mágoa. Quanto mais eu guardo... E quanto menos eu me comunico comigo mesma, mais vira mágoa. E o outro não tem como saber os padrões de crença que vem comigo. Desde que eu me entendo por gente. A Tânia tá dizendo, eu sou a filha mais velha, eu tive que me virar, dar conta de cuidar dos irmãos mais novos, cuidar da casa, de tudo, era muito cobrada, tive que crescer na marra. Tânia... Faço parte desse time, Tânia. Faço parte desse time, e sim... E um abraço, Tânia, para sua menina nesse momento. Né? Ó, eu abraço aqui, ó.
É bom se abraçado. E eu digo assim, eu vejo você, É. percebe? Porque quem teve que crescer rápido demais, quem foi exigido mais do que era possível naquele momento, se torna muito exigente. Se torna uma pessoa que cobra muito. Ou então uma pessoa que acha que o outro tem que estar sempre fazendo no mesmo nível. E aí o que é importante pensar, Tânia? Olha, Quem foi? você Quem trouxe foi? uma crença muito forte aí, Sim, cara. acha que o outro tem que fazer no mesmo nível. É. Porque quem que é o teu relacionamento? Qual é a história do teu marido? De onde ele veio? Como é que ele foi criado? Porque às vezes você foi a que teve que crescer e ele foi o filhinho da mamãe. Ele foi o cuidado, né? Aqui a gente tem isso, né? O Soares teve que crescer muito cedo, dar conta de coisas muito cedo. E eu sempre fui a filhinha da mamãe e do papai. Eu tinha tudo na mão. Quando eu estava na faculdade, eu trazia minha roupa para casa para minha mãe lavar, né? Então, por mais que eu tenha ido trabalhar cedo, dar conta de muita coisa, eu fui muito filhinha da mamãe. E aí, o que acontece? São mundos diferentes, são universos diferentes. E ó, vamos para uma ação boa aqui agora, já que você está começando a pensar na sua crença, vamos para 5 passos hoje, para você se sentir mais amada aí na tua vida. Tá, não sei se eu já fiz a pergunta, mas a gente falou bastante sobre crença, sobre raiz, enraizada, criança interior, né? Mas o que é isso dentro do relacionamento, antes de você chegar aí? O que isso afeta dentro do relacionamento? O que realmente, aonde a ferida dói, cutuca, onde relacionamentos são construídos ou destruídos, são enraizados, concretizados, cristalizados em formas... aonde? Aonde? Porque são esses padrões, ó, a Faísca veio dar bom dia pra vocês, gente. Diz bom dia direito, então. Diz bom dia. A Faísca aqui, ó. Oi. Oi. Olha lá. Não, ela não quer. Não quero. É que gato, ele dá bom dia do jeito dele, assim, né? Como ele quer, né? Como ele quer. Então, ele é o dono da casa e nós somos os amos que servimos a casa dele, tá bom? Ele é territorialista, ele determinou que essa casa é dele. E quem tem gato sabe disso. O gato determina que a casa é dele, né? E nós nos servimos. E nesse momento ele veio dar um bom dia pra gente, porque a forma do gato dar bom dia, quando ele passa pra gente, começa a esfregar, ele levanta o rabo. Ó, tá esfregando o rabo, mostrando o rabo pra vocês pra dar bom dia. É a comunicação dela. É a comunicação dela. Né, Faísca? E aí, gente, essa pergunta do Soares, ela é muito importante, porque vocês percebem que no dia a dia a gente simplesmente fecha esse universo que tem aqui pra dentro e a gente diz assim, melhor não mexer, deixa quieto. Se eu mexer no que tá aqui dentro, ferrou. Quanto que você já ouviu nas pessoas do teu entorno? Pra quê? Essa coisa de terapia, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Melhor não mexer. Melhor não mexer, deixa quieto. Por quê? Eu vou fazer uma fofoca. Porque quando você mexe, tudo muda. Porque você começa a entender que você pode transformar aquele sofrimento que tá te acompanhando. Percebe? Qual a fofoca que você quer fazer? Não, eu vou fazer uma fofoca bem no sentido assim, não é fofoca, mas assim, esse termo é perigoso, até tendo falar, né? Eu estou falando algo do universo a qual não devia, mas vou trazer um comentário que se tiver algum homem aqui vai entender e já ouviu, e algo que eu sempre me incomodava, né? Mesmo antes de eu chegar no autoconhecimento, há 6, 7 anos atrás, já me incomodava, eu não conseguia viver nessas rodas, principalmente como assim, vou pra casa que a dona onça tá brava hoje. Eu vi muito marido falando isso. Né? Eu vou pra casa que a dona onça tá brava hoje, a jajaraca tá em pé. Eu ouvi muito isso, muitos maridos falam isso, né? Ou seja, nesse relacionamento há uma diferença de comunicação muito grande, né? Uma deficiência, né? E aí que a gente... Por que eu tô trazendo isso? Porque há conflitos ali dentro e com certeza há crenças cristalizadas tão, né? Porque o marido já entrou num caixinho do nada que não quer nem falar nada, ele só vai chegar em casa quietinho, fazer alguma coisa quietinha, para não ter briga, para não ter isso, coisa e tal. Né? E ele já tem essa mulher, né? Isso tá instaurado no que ele viu o pai fazendo, isso os homens ao redor dele. Porque é uma crença nossa que vem e vem. Essa mulher é um problema, a mulher é encrenca, a mulher incomoda. Né? Então, dona encrenca, né? Eu tenho alguns amigos que falam dona encrenca, né? Eu já tomei, peraí, não dona encrenca por quê? Né? Por que você tá nomeando desse jeito a pessoa que você escolheu pra estar do seu lado? Do se mesmo tem jeito algum homem, né? Se tem algum homem aqui, né? Fala isso pra esposa, eu vou pra casa ver a dona encrenca. Você já, sei lá, no teu caminho de casa, que é 5 km de casa, você falou pro universo, me prepara uma encrenca lá em casa, uma briga, uma coisa, porque eu quero chegar pra isso. Olha, sabe? Enquanto eu não tenho consciência sobre os meus pensamentos, sentimentos e ações, a comunicação não se instaura.
Ah, e será que alguém delas tem algum falado sobre os homens? Como é que vocês tratam os homens? Como é que a gente chama? O que que a gente O que fala? vocês falam? Né? Esse aí não tem jeito mesmo. Qual que é o apelido? Meu marido, Encrenca, onça, jararaca? O que vocês trazem? meu marido é assim o que mesmo. vocês já ouviram nas rodas de conversa? De mulheres. De sobre mulheres, os homens. sabe? Quando estou saindo no trabalho, né? Hoje vou estar na roda de amiga, vou pra casa porque agora, em vez de meu esposo está me esperando, meu esposo está lá. O encosto tá lá, essa já ouvi. o encosto. Já ouvi isso. Né? O encosto. Aquele lá. Encosto, sabe, a partir do momento que você nomeia, porque você nomeou, né? Você nomeia, né, a nível de pensamento. Tudo que tem nome existe. Tudo que tem nome Tem um existe. filme lindo pra caramba, né? Que a criança cria um indivíduo pra casa, né? Ele pensa tanto, e o pai e a mãe entram tanto no pensamento dessa criança, que o homem daqui a pouco é materializado dentro de casa. Tudo aquilo, entendeu? Você nunca pode dizer que tem um filme se você não sabe o nome dele pra indicar, porque agora elas vão querer assistir. Eu vou ter que indicar, mas eu não sei o nome do filme. A gente vai falar nos stories depois. Tá bom, é que... Como é o nome do filme? Eu tenho esse detalhe de ainda não gravar nos filmes, porque se eu falar que eu ainda sei, mas ainda tá. Mas é justamente isso, se você nomeia, então se você nomeia que você tem um encosto dentro de casa, entendeu? Da pior, do lado ruim, você vai ter um encosto do lado ruim. Da mesma forma que eu falar lá na roda de amigos, do trabalho, no caminho, que eu tenho uma jararaca, eu vou encontrar uma jararaca, né? E aí percebe que então o nosso primeiro passo, pensando nesse lugar de se sentir mais amada, de se sentir mais amado, se você está chegando nessa live agora, durante 5 quartas-feiras a gente vai estar falando sobre comunicação amorosa nos relacionamentos. E se eu quero me sentir mais amada, o primeiro passo é: ative a sua intracomunicação. Alguém precisa comunicar aqui também. Ative a sua intracomunicação. Comece a perceber os seus pensamentos, sentimentos, Oi. e ações. Será que você tem parado para perceber quais são as suas necessidades antes de expressá-las? Que a gente não faz isso. Às vezes a gente não sabe por que a gente está com raiva. A gente não sabe por que a gente está triste. A gente não sabe por que a gente está com medo. Porque eu não paro para me escutar. E aí você quer que o outro te escute. Pega uma premissa aí essencial. O outro só vai te dar aquilo que você aprender a se dar. Quando eu comecei a jogar esse jogo, tudo mudou aqui, Porque o Soares começou a ver eu me escutando, eu me percebendo, eu parando, eu pedindo um tempo para ficar comigo. E ele aprendeu nesse processo, o que está acontecendo aí com essa mulher que começou a parar para se ouvir, para se olhar. Acho que foi a Tânia que falou que geralmente as mulheres, acho que foi ela que falou, né, ou a Dayana, não sei, que realmente as mulheres que dão o primeiro passo. Sim, porque a mulher, ela gesta o lar, ela é a gestora, né? Sim, a mulher é a gestora do lar. Não é pensamento machista, feminista, não. Porque a mulher que cuida desde os feminino é feito de escuta. Desde os tempos de primórdios. Desde os tempos primórdios. É a mulher que gesta, que cuida, que gere. Né? O homem é o que protege, o que está disposto para a luta. E sim, é assim um relacionamento deve acontecer. Cada um no seu lugar. E sim, o passo geralmente vem da mulher, né? E o homem que realmente, se ele está com você, que ele ama realmente, a partir desse momento ele vai começar, entendeu? Porque muda. Porque se você muda, entendeu? Se eu mudo, a Dani muda. Se a Dani começa a mudar, quando a Dani começou a mudar, né? Por mais que eu também estava bebendo da fonte de conhecimento, procurando, porque foi uma coisa meio que instintiva nós dois, né, para ir. Nós chegamos num ponto da vida que a Dani falou assim, é só isso, levantar, trabalhar, pagar boleto. Eu falo pra vocês, a vida é só pagar boleto e tentar emagrecer? Tem certeza? Você já fez essa pergunta na tua casa? A gente vinha nesse questionamento e a Dani começou a beber mais cedo isso, né? E aí eu acabei entrando em seguida depois. Mas mesmo assim eu demorei um pouco, porque o homem é muito mais ação, né, de fazer acontecer do que... a Dani vai falar mais sobre isso, de entendimento, de compreensão. Mas eu vendo as ações da Dani... ela mudou nisso. Peraí, hoje ela não está mais brava, porque algum tempo atrás nós estaríamos talvez se degradando, porque sim, houve muito lutas entre a gente. Por quê? Porque o masculino e o feminino são diferentes. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Olha isso. Olha só. E todos nós temos masculino e feminino dentro de nós, né, Faísca?
Sim. Todo mundo tem masculino e feminino dentro de nós, só que às vezes a gente não sabe como lidar com o masculino e o feminino Sim. dentro de nós. E esse alarme que desperta, né? Isso aqui é vida real, gente. Desculpa, é gato. Ai, Aí o nariz também. Nariz também, é alarme do filho acordando pra ir pra escola e é sobre isso. Ó, o marido vai lá, já não preciso nem falar, ele já vai, né? Não é assim que já... Ele já entendeu. Mas vocês percebem, se o masculino e o feminino é diferente, nós lidamos com a comunicação de formas diferentes. Por quê? O feminino tem uma capacidade de escuta muito maior. E quando o homem não tem o seu feminino ativado, a gente ainda vai falar num outro dia só sobre masculino e feminino. Mas quando esse feminino no homem não está ativado, ele tem dificuldade de escuta. Percebe? E aí, para você que está chegando agora, se você tem alguma pergunta sobre comunicação amorosa nos relacionamentos, coloca aí na caixinha, no ponto de interrogação que a gente tem, que nós vamos responder daqui a pouquinho, tá? E a gente está falando aqui dos 5 passos para você começar a se sentir mais amada, né? Quais são os 5 passos? Então, o primeiro é a intracomunicação. É eu aprender a me comunicar comigo mesma. Dani, como é que faz isso? Busca ferramentas de desenvolvimento pessoal. Busca mentoras, busca espaços que te exercitem a intracomunicação. Você não desenvolve nenhuma competência sem exercício, sem treino. Você está se treinando para as coisas que você quer? Não existe jogo sem treino, gente. Então, quanto mais você exercita essa intracomunicação, mais você começa a fazer ela acontecer dentro da sua casa. E, consequentemente, a gente vai para o segundo passo. A partir da intracomunicação, a gente chega no segundo passo, que é como eu me sinto amada. Que clareza eu tenho sobre o que me faz sentir amada. A gente não tem essa clareza sem a intracomunicação, a gente fica com dúvidas, a gente não tem essa clareza. E a clareza só chega quando eu começo a treinar, a me escutar. O que eu quero mesmo? O que eu tô sentindo? Peraí, é a minha criança ou é a minha parte adulta que precisa disso? E é nesse treino que o resultado vai chegando. E aí, falando desse treino, falando desse segundo passo, para que você possa se sentir mais amada, que é a clareza do que eu preciso. Exercite a intracomunicação, tenha mais clareza no que você precisa. Quando você começa a ter essa clareza, você começa a ensinar o outro a te amar. Sim, senhoras, acorda, menina. Quem não tá acordada ainda, acorda e me escuta numa coisa. Você tem que ensinar o outro a te amar. Não tem como ele saber. Ah, Dani, mas ele casou comigo, ele me escolheu, ele me ama. A gente tem que comer 1 quilo de sal juntos, pelo menos, para poder dizer que é amor. Guarda essa frase, tá? Marca. Leva ela pro teu dia. Você tem que, no mínimo, comer 1 quilo de sal com alguém para dizer que construiu amor com essa pessoa. O amor não nasce do nada. O amor nasce de uma construção a partir da convivência e da comunicação. Ah, Dani, mas eu conheci a pessoa da minha vida, em 2 semanas eu tava nas alturas, só pensava nessa pessoa. Isso não é amor, isso é paixão. O mecanismo principal de ativação dos relacionamentos, que é maravilhoso, mas que não dura. A paixão tem prazo de validade. A paixão, ela dura no máximo de 2, nos melhores casos, em relacionamentos muito nutridos, até 4 anos. Mas normalmente o prazo de validade da paixão é 2 anos. O auge. Estamos no máximo, né? Coração palpita. Por quê? Porque é físico. Percebe? Então, possivelmente teu relacionamento começou na paixão. Só que ele precisa se construir no amor. E sim, a Jane está falando muito diálogo, sem sombra de dúvidas.
E como esse diálogo vem acontecendo? Porque se o diálogo acontece sem intracomunicação, se eu dialogo por exemplo, eu tenho uma cliente minha que é do atendimento individual que eu faço, que eu atendo individualmente muitas mulheres no processo de mentoria. E uma coisa que a gente vem descobrindo na história dela é que ela tem um padrão de se preocupar o tempo inteiro com a insatisfação do outro. Então, se eu vivo num diálogo em que eu tô sempre cuidando pra se o outro tá satisfeito, Os outros dois? não vai acontecer o diálogo verdadeiro. Amor, eu acabei de falar uma frase aqui, vê se você concorda comigo. O amor não nasce antes de eu comer 1 quilo de sal com aquela pessoa. Faz sentido? Faz. Eu tava contando pra eles que a paixão tem prazo de validade. Sim. Ela dura 2 anos, quimicamente, ou na melhor das hipóteses, 4 anos. E todo relacionamento começa na paixão. A gente era muito apaixonado. Muito apaixonado. A gente era muito apaixonado. A gente ficou junto a primeira vez e não se soltou mais. Não dava. Era químico, né, amor? Era um precisava do outro. Vem mais que você tá fora, não. Isso. Entra aqui, amor. Faz parte. E aí, nesse lugar de amor, de construção de amor, vem a necessidade da comunicação. Porque acaba a ilusão quando a paixão entra. E aí entra, né, nesse nosso... Tô trazendo aqui o nosso segundo ponto pra gente se sentir amado, que é aprender a expressar o que eu preciso. Sim. Aprender a ter clareza no que eu preciso, para que esse amor possa acontecer. Porque quando a gente está apaixonado, tudo que o outro faz nos alimenta, porque é químico. E aí vem o nosso suporte desse autor maravilhoso, que é o Gary Chapman, do livro As 5 Linguagens do Amor. Quem que é esse cara? Gary Chapman é um americano antropólogo e esse antropólogo, ele vem de uma ordem religiosa nos Estados Unidos e ele trabalhava com aconselhamento de casamentos. E ele começou a perceber o quanto os casais não conseguiam se comunicar. O quanto tudo isso que a gente trouxe para vocês até agora acontecia diariamente. É porque no amor, aliás, na paixão, né? Ali naquela... tudo é tudo atenção, tudo é tudo a... Intensidade, mas eu quero dizer assim, é tudo acolhido, né? Sabe, eu estou brava, então, sei lá... que bonitinho ele, eu vou lá tá ela está brava hoje ela tá de mau humor, vou lá, trago um chocolate, chega com uma flor, né, dá um presente, né, beleza, mas aí começa... Por quê? Porque ela ficou brava várias e várias vezes, você deu o presente várias vezes, mas ela nenhuma dessas vezes retornou os seus presentes. E aí entra a linguagem. Eu começo, né, peraí, se ela tá brava, eu dou presente, não resolve, ela nunca me respondeu, nunca falou que o meu presente é bacana, nunca, sabe, e aí no meu lado, porque eu faço isso, e aí volta. Quantas vezes? Começa a falta de comunicação. Porque quantas vezes o teu companheiro já te disse assim, mas eu te amo, eu fiz isso porque eu te amo. Percebe? Só que o que acontece? E aí... O Gary, sendo antropólogo, o que um antropólogo faz? Ele estuda a estrutura social e cultural de um povo. Então ele falou, peraí, o amor é fato, ele existe, ele se constrói. Desde o início? Desde o fim da paixão, né? Ele se constrói quando a paixão acaba, quando eu começo eu penso que ele já é construído, a partir da paixão ele vem sendo construído. Quando a paixão acaba, ele tem que florescer. E se não há comunicação, ele vai morrer. E aí, peraí, então se existe amor... Só um pouquinho, tem crianças... Vai lá. Se existe amor, por que não se efetiva? Porque eu falo uma língua e o meu companheiro fala outra língua. Eu me sinto amada com algumas coisas e o meu companheiro se sente amado com outras coisas. E aí, eu vou ler um pedacinho do Gary para vocês, tá? Para vocês entenderem do que nós estamos falando. O propósito desse livro não é eliminar a confusão em torno da palavra amor, mas concentrar-se nesse sentimento que é essencial para a nossa saúde emocional. Os psicólogos infantis afirmam que toda criança tem necessidades emocionais básicas, que devem ser satisfeitas a fim de que ela seja emocionalmente estável. Entre essas necessidades, não existe nenhuma tão fundamental quanto a necessidade de amor e afeição, de pertencimento e de ser querida. Gostei dessa metáfora a primeira vez que eu vi.
Dentro de toda criança existe um tanque emocional que deseja ser cheio de amor. Então aí nós vamos chegar no nosso terceiro passo para se sentir amada. Vamos relembrar? Trabalhe sua intracomunicação, sua comunicação com você mesmo. Sim. Tenha clareza sobre o que você precisa para se sentir amada. E terceiro passo, aprenda a ensinar o outro a encher o seu tanque emocional. Como é que o seu tanque fica cheio, amor? Entre as palavras de afirmação, né? As palavras de afirmação. Todas as vezes a primeira base, né, principal é a palavra de afirmação. Ou seja, cada um de nós tem um combustível para o nosso tanque de amor emocional. Por mais que o Soares precise se sentir amada, eu preciso me sentir amada, vocês que estão aí precisam se sentir amado, cada um vai se sentir amado de uma forma. E a gente acha que vai amar o outro a partir do nosso referencial. Então, se eu me sinto amada com companhia, com tempo de qualidade. É tempo de qualidade. Sentar juntinho para ver uma vista me faz me sentir amada. E eu vou achar, consequentemente, que se eu fizer isso, o Soares também vai se sentir amado. Mas se eu sentar em silêncio com ele ou falando sobre qualquer outra coisa, ele não vai se sentir amado. É uma vista, uma vista. Mas agora, se nesse momento tiverem as palavras que fazem ele se sentir amado, de repente os nossos dois tanques começam a se encher. Da mesma forma que se eu chego para ela e só começo a trazer palavras de afirmação, e ela está numa sala fechada, num quarto, não vou escutar. Não vai escutar. E eu me desconecto, eu não consigo nem ouvir. Vai longe. E aí o que acontece? Se eu ficar forçando o outro a querer falar o meu idioma, vai ficar pesado, né? Vai ficar muito difícil, vai ficar muito pesado. Por quê? Porque eu quero que o outro se adeque a mim. E dependendo do nosso padrão de comportamento, lá da infância, das nossas crenças, às vezes a gente tem uma tendência a se adequar ao outro. E aí meu tanque está sempre vazio, mas eu estou tentando me adequar ao que o outro precisa. Claro, tem casos em que acontece uma semelhança, né? A Kátia está dizendo pra gente que ela e o marido têm as mesmas linguagens. Que maravilha, né? Às vezes acontece. Mas também, hoje a Kátia é uma mulher iniciada, passou pelo processo do pé no chão, né? E isso facilita muito essa intracomunicação, essa clareza. E aí, o que acontece? Quando ela sabe isso se vira um trunfo. Porque peraí, a minha linguagem é essa, do meu marido também, então nosso tanque vai estar sempre cheio. Nem sempre. Se eu souber administrar, né? Se eu souber administrar, não basta saber, né? Se eu utilizar as ferramentas certas. Sim. E aí, como é que a gente sabe qual é a nossa linguagem do amor? Como é que a gente sabe o que mais enche o nosso tanque emocional? A gente vai precisar de um processo para conseguir entender isso. E ao longo das próximas semanas, a gente vai trazer cada uma dessas linguagens com detalhes para vocês. Nós vamos basicamente trazer 2 linguagens a cada papo que nós vamos fazer nas quartas de manhã, para a gente conversar. Ok. Né? Nós temos mais 2 quartas-feiras, então a gente vai trazer 2 linguagens em cada, mas vai sobrar um tempinho no final ainda para a gente fazer uns fechamentos, né? Okay. Mas de modo geral, e se você já está lá no nosso grupo do Manhãs de Poder, lá a gente colocou uma enquete para você, à primeira vista, como é que você se sente amado? Né? Como é que você se sente amado à primeira vista? Quando você pensa nisso, o que me faz sentir amada? Né? O Soares vem as palavras. E normalmente, gente, são 5 linguagens, tá? São as 5 linguagens principais universais, como se fossem 5 idiomas, né? Português, inglês, francês, espanhol e italiano. Dentre essas 5 linguagens, a gente costuma ter de 1 a 2 linguagens que são as principais, são as que nos movem. Então, quando a gente começa a ter clareza dessas linguagens, internamente a gente começa a conseguir dividir essa linguagem com o outro. Então, como é que a gente percebe isso? Quando o outro faz algo pra mim, o que mais me toca? O que mais me faz... Ai, como eu me sinto amada. Isso é muito importante. Vai lá, me conta aí agora, você que tá aí do outro lado. Quando você respira fundo e pensa, quando o outro faz isso, eu me sinto amada. O que é?
né? Qual é o lugar? O que vem para você primeiro? E aí eu vou te falar mais uma vez as 5 linguagens para você pensar sobre elas. Primeiro, palavras de afirmação, elogios, quando o outro fala. Segundo, tempo de qualidade, quando eu faço algo com o outro, com a pessoa que eu amo. Terceiro, mimos e presentes, quando o outro me traz alguma coisa, quando o outro lembra de mim, foi lá, viajou, trouxe um mimozinho, não importa o que seja. Quarto, atos de serviço. Esse foi o que mais me surpreendeu e a gente vai falar já na próxima live sobre ele. Como que alguém se sente amado quando alguém faz algo para si, quando alguém, né, por exemplo, limpa a casa. Só ele se sente muito amado se alguém limpa a casa para ele. Ah, maravilhoso. Né? Por quê? Porque eu me sinto amado quando alguém age, quando me serve uma boa refeição. Né? Então esse lugar também é uma das linguagens do amor. E a quinta é... Incrível essa, né? Também me surpreendeu. Essa é... Surpreendeu quando eu descobri ainda. Essa é muito forte. Até porque a gente vive numa sociedade em que o servir é muito mal visto por causa da estrutura patriarcal, né? Então a gente acha que as mulheres têm que servir e que os homens têm que ser servidos. Uhum. Só que a gente pode entender que nada tem que. Eu posso, em algum momento, servir o meu marido não porque eu sou submissa, mas porque eu sei que naquele momento ele está se sentindo amado. Tem coisa... 40 dias eu não tenho café da manhã servido por ela. Tá sentindo falta desse amor, né? Porque a gente mora numa casa de 2 pisos e como eu tô com meu pé imobilizado, eu não posso descer a escada pra ir pra cozinha, né? Então... Não é nem um detalhe de fazer comida, isso é tranquilo, né? Mas ter aquele café. Né? Ter aquele combustível. Aquele combustível. Vocês percebem? A linguagem do amor é um combustível. Então, quando eu digo pra você aprender a ensinar o outro como encher o teu tanque emocional, aprenda a pedir combustível. Porque se você não falar, o outro não vai entender. Mas para você falar, você primeiro tem que se ouvir. Primeiro vai ter que se dar assim que é a linguagem do amor. Se dá primeiro a linguagem de amor. Né? Primeiro se dá. Não é isso? Sim. Né? No sentido que assim, minha linguagem de amor é tempos de qualidade. Então, se proporciona tempo de qualidade a você. Né? Além de você estar recebendo também, tem detalhe, né? Porque o outro me compreende, ele sabe, por exemplo, a Dani sabe, eu sei que a Dani é tempo de qualidade para ela, coisa e tal. Mas mesmo assim, a Dani, ela mesma, ela vai lá, toma seu café, né? Quando ela podia andar um pouquinho, ela tomava seu café, ela se proporcionava ambientes, lugares que ela tirava para ela, né? Sabe? E eu também, nesse sentido que às vezes eu me tiro alguma coisa que não, para ir, eu mesmo vou lá, né, vou me dar isso, né? Porque é muito importante, né? Não é só estar disposto ao outro, entendeu? Não é só pedir pro outro. Não é só pedir pro outro, né? Você primeiro pede para você mesmo, porque também vai me encher meu tanque, entendeu? Eu não faço ações que palavras de afirmação de mim, para mim, vamos corrigir isso. Uhum. Onde eu mesmo me coloco palavras de afirmação e que me enche meu tanque também. Né? Não é só depender do outro, porque senão você tem que ter esse cuidado que eu falo, porque senão você torna-se uma dependência, tá? Porque o outro tem que me dar, o outro tem que me dar. E isso é da criança. Quem depende do outro para se sentir amado está na sua criança. E aí assim, ó, a história das metades da laranja, de que o outro me completa, de que é quando o outro faz que eu me sinto amada, cuidado, tá? Chegamos ao nosso 4º passo. Além de você aprender a dizer pro outro o que te faz se sentir amado, encher o teu tanque, aprenda a encher o seu tanque para transbordar com o outro. Porque se eu aprendo, ouvi as meninas dizendo ali, a minha linguagem do amor é tempo de qualidade ser ouvida. Tânia, você tem passado tempo com você de qualidade, você tem se escutado, você tem te levado para passear. Porque quando a gente começa a se dar o que precisa, a gente tem uma clareza maior para conseguir dizer para o outro o que a gente precisa. E o outro vê. E agora eu vou contar um caso para vocês. A minha segunda linguagem do amor são os presentes, são os mimos, tá? E no meu aniversário, por muitos anos, sempre foi um sofrimento o meu aniversário. Porque o Soares tem dificuldades em comemorar aniversário, não é algo dentro da história de vida dele, não é algo que ele teve acesso, não é algo que ele aprendeu, então sempre foi difícil, né, amor, comemorar. E eu amo comemorar aniversário, sempre foi importante para mim.
E quando chegava o meu aniversário, normalmente ele não conseguia atender as minhas expectativas. Eu ficava frustrada, eu ficava esperando. Porque eu não me conhecia, porque eu não sabia por que fazer isso. Ela não sabia porque eu não me conhecia. Ela não sabia por que eu fazia isso. Eu desconhecia a linguagem de amor dela, desconhecia a segunda linguagem. E aí? E aí o que acontece? Esse ano eu decidi ter um passo diferente. Eu disse, eu vou encher o meu tanque de amor emocional no meu aniversário. E aí eu decidi fazer um combinado comigo. Na semana do seu aniversário, Dani, você vai se dar um mimo por dia, um presentinho, um carinho por dia, para encher seu tanque de amor emocional e você comemorar seu aniversário feliz. Eu fiz isso, comuniquei para ele, eu falei, olha, eu vou agir dessa forma no meu aniversário. E todo dia eu fiz uma coisa. Quem me acompanhou em março aqui no Instagram sabe que eu fui dividindo com vocês, né? Então todo dia eu fazia uma coisa. Um dia eu me dei uma massagem, no outro dia eu me levei para tomar um café, no outro dia eu comprei um presente para mim, né? Então eu fui fazendo as coisas e no dia do meu aniversário eu tava transbordando meu amor, né? Eu tava preenchida. E eu lembro que o Soares ficou só observando. Ele observou muito essa semana. Muito em silêncio, muito observador, porque, gente, os homens são observadores. Ah, sim. A gente só tem que aprender a realizar para que eles possam observar. Aí tá aí um detalhe bem importante. Por que as mulheres começam o passo e os homens realmente começam? Porque geralmente os homens são mais observadores, eles observam e aí, na observação, começa a acontecer o quê? E aí, o que aconteceu? Chegou o Dia das Mães desse ano. Então, sempre datas comemorativas eram um problema, porque... Pra ela, não pra mim. Pra mim tá tudo bem. Pra ele tava tudo bem, porque não tá era muito bem, importante, não fazia diferença. E pra mim, eu ficava na expectativa e na frustração. Quem aí se frustra em datas comemorativas, em aniversários, porque espera mais do outro do que consegue expressar? Eu não pedi mais nada. Eu parei de falar. Eu comecei a me dar. E quando chegou no Dia das Mães, eu fui surpreendida. Ué... Você não me presenteou com uma cesta maravilhosa, cheia de produtos, né? Linda. Ele me deu uma cesta artesanal cheia de produtos, coisas gostosas, né? Falou assim, isso aqui é para você botar lá no seu escritório, comendo aos pouquinhos, curtindo, né? Pela mãe que você é, Então, ele trouxe isso para mim, esse presente, e foi, acho que uma das primeiras vezes que ele me deu um presente assim, tão espontâneo, e que se associava ao tempo de qualidade. Assertivo. Sim, porque todas as vezes que eu parava... As duas linguagens sociais. As duas linguagens, porque era presente e tempo de qualidade. Todas as vezes que eu parava para comer alguma coisa daquela cesta, eu tinha um tempo de qualidade comigo mesma. Eu me lembrava, eu me sentia amada. E vamos combinar, como é que você teve essa clareza para dar esse presente? Porque... a gente vai compreendendo quem está do lado, né? Compreendendo, olhando as ações, percebendo, entendendo, né? Compreendendo. Percebe? Então, assim, quando você tá o tempo inteiro querendo que o teu companheiro mude, o que você tá fazendo? Faça o teu movimento. Vai! Se dá o melhor. Porque as transformações acontecem a partir da observação. Então, se eu aprendo a encher o meu tanque de amor emocional, o outro vai observar. E foi interessante aqui, assim, eu não fui eu que descobri, né, que o café da manhã é gostoso, não fui eu que falei para ela. Por observação, para compreender, ela me surpreendeu um dia, né? Um dia que eu estava, acho que eu tinha parado a noite trabalhando, né? Eu estava exausto, eu trabalhei até as 3, 4 da manhã, acordei às 7 horas, né? Eu tinha aquele dia cheio, corrido, e já estava levantando, correndo, tomando banho, se arrumando para sair de trabalho. E aí ela, não, vem cá um tempinho. Tinha aquela mesa, né? Assim, eu ainda não tinha conhecimento, e nem ela. É interessante que ela fez justamente por estar um momento junto, porque é o tempo de qualidade dela, né? E assim, a forma de presentear dela também. Ela tá dando presente para ela e para mim. E aí foi que eu descobri, né? E aí eu sabia, porque aí eu... Opa! Naquele dia não, mas aí começou a refletir, começou a vibrar aqui dentro de mim. Aí daqui a pouco eu cheguei para ela, olha só, né? Um café da manhã é gostoso. Falei pra ela, você faz aquele café amanhã de novo? Assim, não é aquele café mega café, é apenas um café. Se é um pão com margarina, não pode, né? Pão com manteiga, pra quem sabe disso, pra quem acompanha já sabe, mas um pão com manteiga quentinho na chapa com um cappuccino é já o suficiente, né? E aí e é interessante, não dá pra gente, não, eu quero isso, é aquilo, não.
é o convívio, é a compreensão, olhando, entendendo, experimentando. Exatamente. E aqui vai descobrindo, a gente vai se entendendo nesse sentido, né? Então aí percebe o lugar que a gente chega? Quando você começa a fazer esse exercício de encher o seu tanque de amor emocional, você se abre para querer também entender como o outro se sente amado. Porque se o seu tanque tá vazio, você não consegue querer amar o outro. É pesado, é difícil. E ó, a Rose tá dizendo, né, que ela também sofria nessas datas comemorativas. Sim, Rose, porque a gente fica na nossa criança esperando que o outro realize por nós. E aí, como é que eu saio dessa criança birrenta, que emburra, que fecha a cara, que diz que a culpa é do outro, com essa intracomunicação, com o desenvolvimento pessoal? Porque aí eu entendo, eu vou me dar. Mas não é um eu vou me dar birrento, tá? Porque a criança também faz. Quer fazer, eu faço. Não é desse lugar. Não. É dizer, cara, que mulher incrível que eu sou. Deixa eu me dar o que eu preciso. E a Rose tá falando, né? Rose, né? Então, é interessante isso, né? E não, hoje eu comemoro, compreendo que é importante, não só porque ela gosta ou porque meus filhos gostam, mas é uma necessidade que eu encontrei, né? Estar bem com isso. Mas sim, eu acredito que o teu companheiro também, por vários fatores, né? Por vários fatores, ou por simplesmente ele simplesmente não considerar que é importante. Talvez na segunda-feira de manhã qualquer há um presente diferente dele, mas não no Dia das Mães, que era importantíssimo, né? Que sempre é importante para quem? Para ele ou para mim? Né? Percebe? Para mim não era e tava tudo bem, sabe? Então os primeiros anos, 4, 5, 10 anos, as festas de aniversário de criança, né? Quem, assim, eu ajudava, mas quem ia lá fazia acontecer era a Dani, porque pra mim, meu filho levantava, contava um parabéns pra ele e tava tudo bem. Percebe? Não é porque é importante pra você que vai ser importante pro outro, Sim. gente. Na hora que a gente entende isso... E o outro não vai nem se sentir mal, entendeu? E aí você cria toda uma história, cria todo um enrolar. Você não gosta de mim porque você não me ama. Não é porque o outro não te ama, é porque ele não fala essa língua. O Soares não fala a língua dos presentes. Só que aí, olha o nosso quinto passo. Quando você começa a se dar, a encher o seu tanque emocional, o outro percebe que vale a pena te amar. O quinto passo é: permita que o outro observe você enchendo o seu tanque emocional. Porque aí, ó, chegou a segunda moradora. Essa é a Leia. Princesa Leia. Princesa Leia. O outro precisa te ver enchendo o teu tanque emocional. Quando ele te vê, ele diz assim: eu quero ver essa mulher bem, eu quero ver essa mulher feliz. Ou companheiro, ou a companheira, então, ou o companheiro. Apesar de eu não falar essa língua, eu tô disposto a aprender. Quem ama tá disposto a aprender. Mas, para que essa disposição aconteça, um movimento de escuta, de clareza e de observação precisa acontecer. Então, se escute, se observe, comece a agir e perceba o que acontece no teu entorno. Porque aí eu vou falar uma coisa bem séria, né? Porque a gente também tem que falar disso para não romantizar. Se depois de todo esse movimento de escuta interna, de realização, de observação, o outro não queira de jeito nenhum fazer o movimento de aprender a tua linguagem, repense esse relacionamento. Esse contrato já se encerrou. Né? Porque alguns relacionamentos, eles não vão crescer mais. A gente sabe lá no fundo que já terminou. Só que a gente ainda fica segurando, a gente ainda fica... Não que não devia ter acontecido, ele aconteceu, ele teve a sua referência naquele momento, ele foi específico e se fechou um ciclo, né? Às vezes a gente que tenta continuar um ciclo que já está fechado, né? Forçar a se manter. Entendeu? Eu lembro... E se fechar, fechou, tá tudo bem, tudo ao seu tempo, tudo ao seu tempo. Eu lembro, antes de eu conhecer o Soares, eu estava num relacionamento há 4 anos. Depois dos 2 anos e meio de relacionamento, lembra do prazo de validade da paixão? O meu relacionamento já tinha acabado. E eu ficava ali, ó, forçando, querendo me sentir amada, forçando, né? E aí a gente vai se sentindo exausto e desacreditando. Talvez você que tá sozinha ouvindo essa live, você já
já desacreditou desse lugar de se relacionar, porque você acha, puxa, não faz diferença nenhuma, não adianta, né? Porque a gente fica se forçando. Então não é sobre se forçar, é sobre se entregar o melhor para transbordar. Sim. Não procure alguém para te completar, procure alguém para transbordar. A metade da laranja não existe, né? Não é aquele assim, você é minha vida. Até que ponto você é minha vida, né? A tua vida é você. Tua vida é você, entendeu? O outro está ao seu lado, andando ao seu lado, nem na frente, nem atrás, ao seu lado. E aí, ó, a Tânia tá falando aqui que ela gosta do presente que o marido compra, mas às vezes ela fica frustrada porque não foi ele que escolheu o presente, né? Foi a vendedora que escolheu. E vocês percebem, meninas, quantas vezes a gente fica frustrada, mas a gente não consegue dizer pro outro que a gente tá se sentindo frustrada com aquilo? Mas dizer sem a ferida, dizer na comunicação. Dizer, olha amor, eu prefiro 1000 vezes que você compre, sei lá, uma coisa inútil, mas que você tenha escolhido. Porque a tua escolha me faz se sentir amada, quer dizer que você parou para pensar em mim. Será, Tânia, que o teu esposo sabe disso? Sabe dessa tua frustração sem dor? Porque não adianta a gente jogar a dor em cima do outro, a gente precisa da comunicação da necessidade. Né? Então, tudo aquilo que a gente se sente frustrado, tá faltando comunicação da necessidade. Começa assumindo para você mesma e em seguida simplesmente divide. Eu tinha esse pensamento, né? Eu tinha que dar um mega presente pra Dani, entendeu? Eu sempre tava procurando, e aí me frustrava porque eu não conseguia, talvez, adquirir aquilo naquele momento, né? Acontecia isso comigo, né? Então eu não sabia escolher. Eu descobri que se eu chegar com um chaveiro, né, I Love Floripa, ela vai ser feliz, né? Se eu chegar com uma flor de um cactozinho de R$6, ela vai ficar feliz, em vez de uma mega orquídea de R$500. Ele fez isso semana passada, né? Eu cheguei aqui para trabalhar no escritório, tinha ficado deitada em repouso bastante tempo por causa da dor na minha perna, fiquei estudando, lendo, aí na hora que eu terminei meu momento de repouso, eu vim pro escritório, aí eu cheguei aqui e tinha uma flor, super simples a flor. Mas só o ato de estar ali fez com que eu me sentisse amada. Por quê? Porque ele aprendeu a minha linguagem, ele sabe que os mimos me fazem, né? Claro que eu desejo dar mas compreendi também que ela gosta de que qualquer coisa simples, se eu colher flor na rua, ela vai gostar, né? Se eu trazer uma pedrinha, ela vai gostar, no sentido. Então, mas por quê? Porque ela me comunicou isso, né? Porque não tenha medo de comunicar a tua necessidade. Isso, né? Porque a gente, dos nossos diálogos, discussões em relação a isso, quando nós chegamos na 5 linguagens de amor, talvez um pouco antes, né? Ela me disse assim, não precisa ser um mega presente, eu só quero ser presenteado, né? Não precisa ter dinheiro nenhum no bolso, mas, né? Se você trazer a pedrinha de asfalto ali que tá pulando, já tô feliz. E eu comecei a compreender isso com o tempo. Foi assim, não... Demora, né? E aos poucos, são 15 anos juntos, né? E aí, minha gente? Ontem, né? Uns 15 anos. 14 14 anos, ano que vem são 15. Mas vocês percebem? Eu preciso comunicar. A Rose falou pedrinha, não. Então é isso, eu preciso comunicar o que é suficiente pra mim, o que eu preciso. E aí eu vou deixar um exercício pra você ir pra tua quarta-feira, viver o teu dia, seguir e além. Que é, para 2 vezes hoje no teu dia, coloca um alarme no teu telefone celular em 2 horários no dia de hoje. E quando esse alarme despertar, você vai parar, respirar, olhar para o que você tiver, para uma vista, pela janela, enfim, e você vai se perguntar, o que eu preciso hoje? Escuta a tua necessidade, o que eu preciso hoje? E veja se é possível. Eu preciso de um abraço, né? Uma das linguagens do amor é toque físico. Tem gente que precisa. A nossa filha Cecília é assim, ela precisa de abraço, de beijo. Ela precisa que alguém deite pertinho dela antes dela dormir para ela sentir esse contato. Ela se sente amada assim. Comece a escutar como você se sente amada. Isso muda o teu jogo. Pedrinha não. Quanto mais você se sente amada, mais você vai conseguir comunicar. Vamos combinar? Quem for fazer esse exercício hoje, tá? Quem vai pegar o celular e colocar os alarmes, coloca um eu aí agora nos comentários. Isso.
Coloca um eu quero saber quem se compromete, porque eu vou falar uma coisa pra você. Adulto se compromete. Criança diz, eu não me sinto amada e eu vou continuar assim, se se sentir amada. Ouvir, entender, mas você não se comprometer, ir lá, colocar, marcar, rascunhar. E se você quiser se comprometer 2 vezes, além de você fazer esse exercício, você vai bater uma foto da hora que você fizer, seja da vista que você tá, seja do telefone despertando, e você vai me marcar aqui no Instagram, @DaniPamplona_oficial. Ó, tô vendo um monte de gente se comprometer, é sobre isso. Como é que eu comecei essa live hoje? Quer que a tua vida vá pra frente, se comprometa com a tua palavra, se comprometa com aquilo que você diz que você vai fazer. Esse é o grande segredo. Então, coloca o teu alarme, faz, e se você quiser dar o cheque, tira uma foto, me marca, que eu vou saber que você tá fazendo um exercício para perceber a tua necessidade a partir da tua intracomunicação e conseguir dar um passo além. Você vai fazer esse exercício hoje? Vou fazer. Vai fazer? Eu vou fazer. Eu faço ele. Na verdade, eu faço ele quase todos os dias. Dani faz quase todos os dias, né? E faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque sem intracomunicação, a gente só fica na reatividade, gente. Porque o meu tanque tá vazio. O que acontece com o carro, Soares, quando o tanque de combustível tá vazio? Tem que empurrar ele? Tem que Ele empurrar. é pesado empurrar, né? Ele trava. Quando começa a faltar gasolina, ele não falha? Começa a falhar. Começa a falhar e começa a empurrar. Se a tua vida tá assim, você sente que tá falhando, que tá sendo empurrada, tá faltando amor no teu tanque emocional. E a primeira pessoa que vai te dar amor é você mesma. Talvez aquela menina que você foi lá atrás precise de colo, precise de atenção. Talvez, nossa, o que eu preciso? Nossa, eu já teve dia que eu disse assim, eu preciso deitar em posição fetal na cama e chorar por 10 minutos. É bom pra caramba isso. Não julga o que você precisa. Não julga. Atenda. E atenda proporcionalmente, né? Porque às vezes você diz assim, eu preciso de $1 milhão. Né? Todo mundo precisa. Mas o que é possível agora? O que eu posso fazer para atender essa necessidade? Estamos combinadas? Eu quero ver vocês fazendo esse exercício. Porque o resultado só vem com isso, treino. né, que você falou, né? Um dia eu simplesmente precisei pegar o carro e sair. A esmo. Eu fui lá não sei aonde, e aí quando eu voltei tava tudo bem. Era isso que eu precisava. O tanque encheu. O tanque encheu. Quem enche o tanque vai mais longe. Ó, essa é a frase de hoje. Quem enche o tanque vai mais longe. E o seu tanque cheio vai fazer você conseguir se conectar com o outro. Quando eu fui nessa viagem a esmo, voltei, meu tanque tava cheio, o que eu proporcionei a ela? Um novo passeio de qualidade, porque é o... Percebe? Quer se sentir mais amada? Se ame primeiro. E aí transborde com a pessoa que está do seu lado. Não deixa o outro ser responsável por você. Você é grande, você é adulta. Você é capaz, você pode muito mais do que você imagina. Sim, tá demais essa live, Roseli. Muito obrigada. A gente tem entregue o nosso melhor para vocês e eu fico muito feliz com essa troca. E se faz sentido esse movimento para vocês, convidem mais gente para acompanhar o meu perfil, para estar conosco e também para acompanhar o Soares, porque hoje é um dia especial e importante. Ele tem um anúncio para fazer para vocês. Eu tenho 2 coisas. 2 coisas. Então, 2 coisas, escutem o amor da minha vida, vai, escute. Não, eu tava aqui pensando, né, alguém que eu não lembro o nome nesse momento, colocou a questão que se frustrava com o marido que não estava presente, porque a data, que era também, o detalhe que assim, por que as datas não são importantes para mim? E eu tava aqui, coisa e tal, né? E a gente com certeza, fora essas 4 que a gente comprometeu, devemos voltar a falar mais. E aí com certeza acho que você vai me ajudar mais nisso, sobre crenças, né? O porquê que datas para mim não são significativas. Eu encontrei. Talvez eu voltei lá na minha infância, um momento específico, entendeu? Que eu ouvi algo de alguém e me fez não dar mais importância para datas. Mas contaremos outra hora. Porque né? é uma dor. É uma dor. Sempre uma trava. Nessa uma live eu crença, encontrei uma dor minha, entendeu? Em relação a isso, entendeu? Fez muito sentido, entendeu? É uma dor, eu encontrei. Então, provavelmente quando voltaremos a falar com crenças, dores, talvez eu possa trazer isso. Me cobrem que eu vou falar isso. Mas é interessante que numa live dessa, hoje, eu encontrei uma dor porque eu não dou importância para
datas comemorativas. E a gente só encontra os porquês e a origem quando a gente se coloca nesse movimento de se escutar, porque as respostas estão dentro. Porque o meu eu adulto aqui estava, né? E aí quando alguém cutuca do outro lado, o meu eu adulto olhou aquilo e falou, opa, entendeu? Porque há muito tempo eu me pergunto, né? Há muito tempo eu pergunto, inclusive eu trouxe para Dani esse questionamento. Eu ainda não compreendo porque eu não dou importância para datas, que, sabe? 1º de janeiro, Dia das Mães, dos pais, aniversário dos filhos, é como uma segunda qualquer de 1º de janeiro, 1º de fevereiro, aliás, 1º de fevereiro, 1º de março. 1º de janeiro é igual qualquer outro 1º do ano, né? Aniversário do Dia das Mães é como qualquer outro domingo. Não há necessidade, pra mim, tá tudo ok, entendeu? E tudo aquilo que eu tô excluindo tem uma dor por trás. Tem excluindo por trás. Porque às vezes eu comemoro uma segunda-feira qualquer, né? Eu vou lá simplesmente comemoro. Mas ok, acabei, a gente fez. A gente volta a falar sobre isso, né? E por que a gente tem medo de mexer nas dores? Porque a gente precisa de bálsamos para as dores. Hoje, ó, mexeu ali na Roseli. Porque o que a gente faz com uma dor quando ela é mexida? Ela precisa de bálsamo. Hoje no meu trabalho, no meu processo como mentora, eu tenho bálsamos para as dores das mulheres que me acompanham, através dos contos, através das palavras, através das músicas, através das perguntas de poder que a gente faz. E o Soares tem encontrado um lugar de bálsamo para as dores a partir do olhar sistêmico, a partir da terapia energética, do olhar para a profundidade, para a alma. Ele vem se preparando, ele vem estudando para isso. E o que você tem para ofertar para essas pessoas que estão aqui hoje na live com a gente, que estão com dores mexidas, estão impulsionadas pelo que a gente está falando? Soares? Bom, eu fui desafiado, né? Fui cutucado por alguém, né? O meu Instagram vai começar a ser alimentado com informações a partir de agora, com isso, né? Já segue ele lá, ainda tá pequenininho, não tem nada, ainda sou pequeno diante de todos e de tudo, mas o meu servir que eu venho encontrando é trabalhar com a constelação sistêmica, a constelação familiar, mas no nível sistêmico da energia, né? As energias, toda energia, tudo tem o porquê, da onde, né? Então, hoje eu tenho o entendimento que sou capaz, né? Sou pequeno diante disso ainda, estou no pequeno processo de engatinhar, olhando para a energia, tudo que gera essa energia, tudo que tocamos, nós somos energia, nós somos 100% energias. Eu tenho o olhar de que nós somos centelhas divinas, né? Cada um é sua centelha, cada um traz seu Deus, né? Cada um tem o livre-arbítrio de ser o que é. Tem a parte de Deus dentro de si. Tem a parte de Deus, né? Porque catolicamente na Bíblia está, né? Somos parte, né? Somos filhos, né? Ok? E a partir disso, né, eu venho trabalhando com as energias e estou, né, começando, engatilhando meu trabalho. É até difícil falar isso. Você vai servir a vida, Vou né? servir a vida. Um dos meus servir é servir ao outro, né? Eu estou abrindo horário de atendimento, né? Eu vou trazer, estou disponibilizando, né, 2 horários de atendimento, né? Então quem tiver interesse, principalmente no masculino, né? Mas estou aberto, né? As mulheres também, para olhar especificamente dessa energia, desse por que estamos aqui. Energia, né? Das crenças, energia das dores, olhar para a constituição energética dos teus travamentos, né? Então, assim, é um passo de começo, é um horário pro bono, né? É um horário pro bono. Então, assim, o valor de troca é você que vai definir nesse momento em que o Soares está começando a se colocar a serviço. Eu já fiz esse movimento há 5 anos atrás, quando eu comecei a me colocar a serviço. E é isso, quanto mais a gente se cura, mais a gente consegue entregar para o outro o nosso servir. Eu acho que nessa live tem algumas mulheres que estiveram conosco na imersão do Colo do Conto, que foi uma imersão sobre a criança interior presencial, em que o Soares se colocou diretamente a serviço. Ele atendeu algumas mulheres lá e elas podem dizer o impacto que esse servir dele energético teve. Então, se você tem o desejo de olhar energeticamente para alguma coisa, olhar sistemicamente, entra em contato com ele, se você sentir no teu coração. Pode ser no grupo. Eu estou no grupo, pode me chamar lá pelo grupo, né? Depois a Dani coloca novamente meu contato. Exatamente. Né? Então, sim, estou a servir, né? O meu servir, estou cada vez mais encontrando, porque a gente está num constante caminho de encontrar, de aperfeiçoar o seu servir no mundo. E o meu serviço está chegando, né? E eu tenho apenas 43 anos e me está servindo agora, e está tudo bem.
E talvez se o homem da sua vida esteja precisando de um outro homem para conversar, para trocar, sem a ideia de, puxa, eu não quero ir num psicólogo, eu não quero ir para um trabalho formal, eu quero conversar com um outro homem que tem ferramentas, Sim, né, energéticas para me dar suporte. Assim, sim, se alguém, um homem, um marido tem uma necessidade, encontrou essa necessidade, está percebendo, e quer apenas conversar. Só quero conversar. Também estou disposto a ouvir, entendeu? Vou sentar, vou ouvir. Vamos conversar lá 20, 30, 40 minutos. Estamos aqui, né? E esse é o nosso presente para vocês hoje. E aí as meninas que estavam lá no colo do conto estão dizendo agora, ó. Esse servir é grandioso, foi marcante, significativo e profundo. Gratidão, meninas. Eu reconheço o poder desse homem e eu fico muito feliz de ver a caminhada dele. E aí eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas. Só quem teve no fundo do poço pode ajudar alguém a sair de lá. Cuidado de quem se acha muito gratiluz, quem tá com tudo resolvido. Quem tá em processo, curando seus próprios demônios, olhando para dentro, tem condição de servir a vida. Nada está resolvido. Nada, nada, nada. Não existe fórmula pronta, não existe o mapa da mina, não existe o caminho do tesouros. O caminho de pedra amarelas tem que ser explorado e ele muda constantemente. Ele muda de posição, ele muda de cor. Nunca será eternamente amarelo, né? E em honra a esse servir, né? Então quem sentir no coração de procurar o Servir do Soares, entre em contato conosco. E eu quero deixar um pequeno conto aqui de presente para você, para fechar essa manhã, para você ir para sua vida, para você caminhar para mais vida e que esse conto possa tocar no seu coração, porque ele fala sobre esse lugar, dessa capacidade de observar e movimentar. Então, vamos ouvir? Vamos ouvir. Quem tá falando? A Jane, né? A Jane que estava lá, né? Abre espaço. E aí, Jane, como está sua menina? Abre espaço e deixa se ouvir chegar. Era uma vez um sábio e um discípulo. Naquele dia, o discípulo estava muito agitado. Agoniado. Ele não sabia como resolver algumas questões que estavam dentro dele. Aperto no coração, respiração ofegante. Ele foi procurar o seu sábio, o seu mestre. E o mestre estava à beira de um lago. Calma. Tanto o mestre como o lago. E na beira daquele lago, o discípulo agitado chegou e pensou, bom, se o meu mestre está em silêncio, eu vou fazer o mesmo, respeitoso. E assim ele parou do lado do mestre e os dois ficaram por muito tempo em silêncio. O mestre, percebendo a presença do seu discípulo, perguntou: o que você percebe quando você olha para esse lago? Tranquilidade, mestre. Certo? Mas o que você conhece desse lago com essa superficialidade, com essa tranquilidade? Não sei, mestre. Ele parece grandioso? Ele parece. Jogue uma pedra. Não, mestre, mas o lago tá tão tranquilo, tá tão sereno. Pra que eu vou jogar uma pedra nesse lago, mestre? Não vou fazer isso. Jogue a pedra. O discípulo então pegou uma pedra, mirou e jogou. Na hora que a pedra foi jogada no lago, ondas começaram a acontecer. O lago se movimentou. E a imagem dos dois, que era refletida naquele reflexo calmo e tranquilo do lago, se desfez. O discípulo suspirou e disse: puxa, mestre, minha imagem se desfaz quando eu jogo uma pedra. Era tão melhor o lago tranquilo, inerte. Pois é. Mas o que você pôde aprender com essa pedra? Deu para ver que o lago é mais profundo do que eu imaginava, porque eu não conseguia escutar a pedra tocando fundo. Vamos jogar mais pedras. E os dois passaram algum tempo jogando várias pedras. E o lago foi se movimentando, foi mudando. E o discípulo lá pelas tantas olhou para o mestre e disse: obrigada. Por que obrigada?
porque hoje eu aprendi que nem sempre basta ficar em silêncio. Tem vezes que nós precisamos jogar pedras e mais pedras para movimentar o lago da nossa vida, entendendo a profundidade, entendendo os movimentos que acontecem. Porque se eu não jogar a primeira pedra, eu não vou conhecer o lago. Naquele momento, um sorriu para o outro e decidiram mergulhar, se banhar naquele lago. Afinal, depois daquelas pedras, eles já conheciam a profundidade. Eles já sentiam que o lago era alguém que podia estar próximo, que podia servi-los. E dizem que a tranquilidade tomou conta do coração daquele discípulo. O mestre sorriu e agradeceu. Às vezes o que a gente precisa é jogar a primeira pedra. Essa eu não conhecia. Ah, eu sei, porque foi especial para você, meu amor. Muito bem. Essa eu não conhecia. Coragem para jogar a primeira pedra no lago. Coragem para ir além, para fazer o que os outros à tua volta não estão fazendo. Coragem para conhecer a profundidade do ser incrível que você é. A vida é curta demais para ser rasa. Você merece viver e não sobreviver. É isso que eu te desejo nessa semana, nessa quarta-feira. Vai viver agora. Olha pela janela, vê o céu. Percebe que pedras você tem que jogar no seu lago hoje. E conta com a gente, tá? Nós estamos aqui. Tem o atendimento do Soares e eu, no meu servir, te ofereço o Comunicando Amor. Segunda-feira, algumas mulheres disseram sim para ele e já estão olhando para sua comunicação amorosa. Se você quiser dar um passo para ler os 5 linguagens do amor juntinho comigo, através de audiobook, para ter 3 aulas para alinhar a tua intracomunicação e a comunicação nos relacionamentos, me manda uma mensagem e diz: Dani, eu quero comunicar amor. Que hoje você vai receber a possibilidade de acessar esse curso pelo valor de uma blusinha, amor. Ah, é? Quantas e quantas vezes a gente já comprou uma blusinha ao invés de jogar a pedra no lago? Dá esse passo, joga a pedra no lago. Marca um horário com o Soares ou escolhe o Comunicando Amor. Nós estamos aqui, assim como o mestre, para te incentivar a jogar as pedras certas no teu lago. Boa semana. Boa semana. Ó, aquele é o horário do print agora. A gente vai fazer pose, hein? Tem print. Tem print. 1, 2, 3. Você nem preparou nada assim. Ah. Alguém tirou print? Ok. Printa aí, nos marca se essa live fez sentido pra você. A gente precisa comer 1 quilo de sal com alguém para que o amor apareça. Não esqueça disso. Bom dia. Obrigada e seguimos juntas. Até a próxima. E queijos. Tchau, gente.